Depois eu envio para vocês. Então, boa noite, eu sou a Amanda, sou orientadora dos TCCs, vou trabalhar com vocês agora em 2022, né, para orientar os trabalhos, e esse pré-atendimento para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho de vocês e também para poder já passar algumas orientações prévias, que eu vou repetir aí ao longo do ano, mas é sempre importante a gente fazer essas repetições para vocês não esquecerem e com certeza dá tudo certo, né, em relação ao TCC de vocês. Então, primeira coisa, deixa eu confirmar aqui, vocês são da turma A ou B? Turma A. Turma A. Eu quero confirmar o e-mail de vocês, porque é o seguinte, alguns materiais, como eu não consigo anexar na plataforma, só na correção da tarefa, tem algumas coisas que eu envio por e-mail, que nem hoje, na hora que a gente terminar, eu já vou enviar algumas coisas por e-mail do que a gente conversou aqui, algumas orientações. E aí eu quero confirmar com vocês. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, Glatieres Aparecida Madeira Gomes. O seu e-mail é glatieresmadeira@gmail.com? Isso. Vou enviar por esse, tá certo. Aí depois nós temos aqui, deixa eu ver. José Jardim, achei. É jadirgo@yahoo.com.br. Esse e-mail, geralmente, eu uso ele menos. Eu tenho um outro que eu sou servidor do Estado, que eu uso mais. Pode passar, que é o que você utilizar mais. José com sem acento, né? Ponto Jadir, @ educação.mg.gov.br. cacau.mg.gov.br. Isso. Sim, eu envio por esse também. Você é professor do Estado? Eu sou professor do Estado de Minas e São Paulo. Que legal. Eu sou supervisora aqui do Estado. Você é de... Muzambinho. Muzambinho. Certo. Então, é de Poços. Essa aí é de Poços, né? Isso. Você é da onde? Eu, na verdade, eu estou morando em Guaxupé, mas eu sou lá de Andradas. Eu trabalhei muito tempo lá em Poços. Trabalhei 10 anos lá também. Mas na prefeitura. Ótimo. Certo. E a Isabel, deixa eu achar aqui, que eu estou com a lista. Isabel do que mesmo? Isabel Cristina Lopes. Isso. Tá, aqui está escrito Isabel Lopes 85@gmail.com. Esse mesmo. Tá ótimo, então já vou confirmar aqui, tá tudo certo. Bom, gente, antes de eu compartilhar a tela, pegar alguns dados de vocês, eu queria falar o seguinte: o TCC é o que eu vou falar sempre, vou repetir isso até o final do ano. Ele é algo assim, o que eu percebi o ano passado em relação a alguns alunos, alguns grupos, então a gente já vem com algumas dicas. A principal, não é uma tarefa, vão ter as tarefas, mas não é assim, vou fazer a tarefa e entregar no prazo para dizer que eu cumpri e pronto, não dá certo. Então, assim, na verdade, quando a gente fala, vocês vão, eu vou já conversar com vocês sobre a PCC que vocês já fizeram, né? E vocês vão retirar de lá e vão fazer o relato de experiência. O que vocês vão fazer de fato? Vocês vão fazer um artigo científico no formato de relato de experiência. Existem artigos científicos que são pesquisas, artigos científicos que são revisões sistemáticas de literatura. Então, tem diversos artigos científicos. Tem artigos científicos que é recorte de uma pesquisa, do mestrado, do doutorado, que é uma prática em relação ao estágio. Vocês vão fazer um artigo em formato de relato de experiência, né? E contando o que vocês fizeram em relação a essa prática. Essa construção, eu gosto de falar o seguinte, ela não é difícil, ela é desafiadora e ela requer, assim, muitos detalhes que muitas vezes, na hora que a gente vai fazer a tarefa, a gente não está tão acostumado. A gente interpreta ali o texto, pede o que o professor, faz o que o professor pediu, mas o artigo, ele é bem rigoroso. E o principal de tudo que vocês precisam entender, não sou eu que vou aprovar ou reprovar vocês em TCC1 e TCC2, e nem é a professora Cidinha, que é a professora do TCC. Quem vai aprovar ou reprovar vocês são os examinadores da banca. É alguém que vai ler o trabalho de vocês e vai falar assim, nossa, tá péssimo, vou dar 15 dias depois da banca 1 para eles arrumarem, não tem a menor condição, tá horrível esse trabalho.
O pessoal pode dar 15 dias e vocês terem uma chance. Aí o pessoal apavora e tal. Aí não conseguiu, TCC 1 em 2023. Ah, tudo bem, o trabalho de vocês, assim, tem que corrigir várias coisas, então vocês vão ter o segundo semestre para fazer essa correção. Sempre eu dou uma dica, se vocês fizerem o que a banca pede o examinador, não tem erro. Não tem erro, é só pegar e ver as correções, eles corrigem mesmo. Olha, aqui precisa tanto, aqui eu não entendi o que vocês colocaram, essa ideia ficou um pouco confusa. Normal. E aí tem o TCC2 e não tem erro. Só que quem dá o peso maior, as tarefas têm um peso, tem uma autoavaliação que vocês fazem, mas o peso maior é do examinador. Então, resumindo, né, a gente faz um trabalho igual a gente manda para uma revista científica. É um examinador que vai observar e vai falar. Então, é essa diferença. E a dica principal também, uma das dicas são tantas, assistam as webs que tem da professora Cidinha, as minhas na quarta-feira, tudo fica salvo. Ah, não deu para eu assistir porque às vezes a internet, eu tinha um compromisso, né, profissional, pessoal, às vezes a gente não consegue estar ali todas as quartas o ano inteiro, mas elas ficam gravadas na plataforma. Quando vocês tiverem um tempo, assistam, porque eu passo muitas dicas por lá, né, muitas orientações, porque a tarefa, ela vem explicando a tarefa e a plataforma de forma bem sucinta, e aí tem algumas coisas que não estão lá, que eu vou dando as dicas. Olha, tem trabalho que está faltando isso, tem algo que não está escrito lá nas orientações que vocês precisam colocar, tá bom? Por quê, gente? Porque é alguém que vai assistir o trabalho de vocês que vai aprovar, então tem que estar tudo muito certo, né? Ah, mas ninguém avisou. Avisei sim, avisei em uma hora de web, expliquei, fiz. Então, se assistir as webs, se participar, se fizer as tarefas certinho, não tem erro, tá bom? O que eu vou... Primeira coisa, eu preciso coletar algumas informações de vocês. Deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu achar, que é tanto formulário. Eu abro um monte de janela, depois não acho. Então, lá, nome dos integrantes. Então, eu já coloquei aqui, depois eu pego o nome inteiro. Então, nós temos... Deixa eu ver, já compartilhei com vocês? Já aqui, ó. Então, nós temos a Isabel. Opa, não entrou aqui. Isabel. José Jardim. E a Glatieres. Tudo certo. Turma, vocês são da turma B, né? Turma A. Vocês já falaram, eu vou até eu decorar, eu erro mesmo, viu, gente? A PCC escolhida. Qual o PCC, qual o tema? Vocês lembram o número? Qual o tema que vocês vão fazer? É o PCC 6. Democracia. E o tema? Democracia começa na escola. Esse PCC que vocês fizeram foi quando? Era presencial? Foi online? Foi já na época da pandemia? Foi presencial e online também, né? Tava os dois ainda. Ah, foi bem no finalzinho, né? Quando começou a voltar o presencial. Ah, entendi. Não, então foi em qual ano? Foi o 2021? Ano passado. Ah, então bem recente, legal. É o último. Tá, então vocês tiveram esses momentos. E foi feito em uma escola, aonde? Ela foi feita em Mococa, né, na Escola do Ensino Fundamental 2 e Médio, EJA. A gente aplicou mais no EJA. E foi voltado mais para a gestão, técnico, né? Curso técnico também, a gente voltou um pouquinho mais que o TCC, cada um era uma área, né? Uma era para trabalhar. O primeiro e segundo período, se não me engano, era para trabalhar o Fundamental 1, né? O infantil, depois o Fundamental 1, depois a parte de gestão. Como o nosso grupo estava no último, e a gente teve 2 períodos, o primeiro período que foi o 5º período, né? A gente fez o pré-projeto, né? Fez toda a estrutura, e essa parte foi mais online. E a aplicação no segundo semestre, com o PCC 6, aí a gente fez a maior parte presencial. Ah, entendi. Legal. Então, vocês fizeram também presencial, tiveram algumas partes online, certo? E, deixa eu... O que mais que eu ia perguntar disso? E quanto tempo, mais ou menos, durou, assim? Foi
Um dia, uma semana? Vocês fizeram tipo pesquisa? A formulação mesmo, a parte de estrutura, a gente está fazendo desde o primeiro semestre do ano passado, né? A gente gastou ali acho que um mês ou mais para estruturar, depois, começo do segundo semestre, a gente fez toda a estrutura, mas a aplicação mesmo, direto com os alunos, foi apenas uma semana, nem uma semana. A gente teve outras conversas com o diretor, conversou, né, fez as entrevistas todos, mas a aplicação na escola a gente fez, né, num período bem curto. A gente fez a parte de formulário, entrevistas e assim por diante. Ah, entendi. Legal. A Certinho. escola propôs que a gente aplicasse esse projeto novamente esse ano, né? Porque a minha esposa, a Gratieres, trabalha na escola também. Agora não sei se vai Ah, servir para algo também. uhum, legal. Pode também, vocês podem colocar também ao longo também vocês podem inserir, se der tempo, principalmente na parte das considerações, na análise e discussões de dados, né? Se tiver mais alguma informação, vocês podem acrescentar também. Então, é o seguinte, como eu falei para vocês, a primeira dica, então tem a ver, acho que vocês fizeram na disciplina de gestão escolar, né? Sobre a participação democrática, democracia na escola, tal. Primeira orientação é o seguinte: é vocês pesquisarem, eu já vou mais para a parte específica, mas assim, o que é, por exemplo, vocês vão escrever um relato de experiência. Então, primeiro vocês têm que pesquisar, jogar na internet, depois eu vou falar da base de dados, da parte científica, mas o que é um relato de experiência? Relato de experiência sobre gestão democrática. Já filtra isso para vocês verem como que foi escrito um relato de experiência, vai vir um artigo em formato de relato, que alguém já fez uma entrevista, vai contar alguma prática que essa pessoa teve, uma experiência sobre isso. Então, vocês vão ver como é que foi o resumo desse trabalho, como que está a introdução, como foi a metodologia, como que essa pessoa escreveu, porque a metodologia, ela traz muito isso que vocês vão precisar fazer. Agora, vocês vão ter que, apesar que faz pouco tempo, fica mais fácil. Tem gente que fez PCC lá em 2019, aí fica bem distante. Mas vocês têm que relembrar de todos os pontos. Então, por exemplo, o início, por que este tema? Estávamos, de repente, vocês vão falar algum integrante do grupo, porque às vezes nem está mais com vocês, discutimos, esse grupo era interessante, porque falava, aí vocês vão justificar por conta da escolha do tema, como é que foi o primeiro contato com a escola, por que essa escola, porque um integrante do grupo já trabalha, seria mais fácil. Aí, essa integrante, no caso, se vocês forem falar, o contato foi primeiro com a diretora, com a supervisora, vocês colocaram a proposta, foi aplicado em tais turmas. Por que essas turmas? Porque ela já dava aula, porque vocês achavam o público interessante. Então, antes de acontecer essa prática, da aplicação mesmo, aconteceu muita coisa antes. Então, são esses detalhes. E o relato é uma pessoa, que nem o examinador, vai ler o trabalho, chegou nessa parte da metodologia, ele vai ficar imaginando vocês discutirem quem que foi para a sala, na cidade tal, se é uma escola municipal, se é estadual, se é uma escola particular. A gente pede e orienta para não colocar um nome. Tem banca que vai pedir depois para colocar, mas enfim, uma escola estadual no município de Mococa, que oferta cursos técnicos lá de ensino médio, aí a gente já vai caracterizando a escola, no dia, aí antes de chegar à prática, foi combinado isso. De repente, chegou no dia, não deu certo, houve imprevisto, tem que escrever os imprevistos também, tudo de forma científica. Mas aí vocês vão relatando. Depois, no outro parágrafo, a aplicação, chegamos para os alunos, ou se vocês aplicaram um formulário, se vocês tiveram essa parte presencial, chegando na sala, nos apresentamos, falamos da proposta, alguns alunos perguntaram, interagiram, colocaram suas opiniões, aí vai colocar tudo isso na metodologia. Então, enriquecer bastante. Tem gente que faz a metodologia 3 linhas. Escolhemos isso, foi tal dia, acabou. Ninguém ficou. Então, a gente vai imaginar toda essa prática. Depois, quando chega a análise de discussões, vocês vão colocar realmente o que vocês perceberam em relação ao tema proposto, as perguntas, o que os alunos acham, ou o diretor, aí vai colocar quem que foi que participou de toda a prática, o que eles colocaram. Importante, que eu já estou falando nos trabalhos, eu percebi isso. Olha para vocês verem, vocês fizeram uma prática quase uma semana, pouco tempo, né? Não foi uma pesquisa, assim, ficamos meses, anos ali trabalhando. E aí, na conclusão, a gente coloca
Assim, percebemos que os alunos não possuem conhecimento, quer dizer, às vezes, através de um formulário, de uma prática, uma semana, a gente não pode afirmar isso. A gente pode colocar que os alunos manifestaram tal coisa, aí a gente, então, tem que ter cuidado na hora de pôr a nossa análise final, principalmente, né, num relato de experiência. A maioria dos relatos que foram feitos da pedagogia foi feito em 1 dia, 2. Então, a gente não pode... Eu tive um caso de um trabalho que falou sobre coleta seletiva. Eles ensinaram as crianças a fazer a coleta em uma prática. Aí, no trabalho, colocou resultado. Percebemos que as crianças aprenderam. Será que a gente percebeu mesmo que aprendeu? Num dia, a gente ensinou, mas ele vai embora, ele já esqueceu, às vezes. Então, a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, tá? Então, é isso geral. Então, primeira coisa, vejam, procurem, pesquisem relatos de experiência na parte de gestão democrática, e vocês vão ver essa parte da metodologia, depois vem as considerações finais, como é importante o tema para o sistema educacional em relação à participação, a ouvir alunos, a ouvir professores. Às vezes, nas considerações, vocês vão trazer uma observação assim sobre a importância desse tema na educação, de ser trabalhado nas escolas. Aí já não é uma coisa, uma percepção do que vocês viram com os alunos, com os professores. Já é o que, se vocês acham ou não importante esse tema, né? E quais seriam as contribuições. Mas isso a gente vai parte por parte no TCC explicando, que vocês vão etapa por etapa, tá? Eu só estou falando agora para vocês terem uma noção. Aqui, deixa eu salvar. Não, depois eu salvo, deixa eu parar de apresentar. Eu vou apresentar uma outra tela aqui para vocês. Que aí, o que acontece? Na parte da introdução, vão precisar, eu não sei se vocês já devem ter alguma coisinha aí na PCC de vocês, mas precisa muito, como é um artigo científico em formato de relato, precisa de referenciais teóricos que falam sobre isso. Então, primeira coisa, segundo Silva, 2020, a democracia na escola, o que, por exemplo, vocês acham importante, tá, legal a sua ideia. A banca vai falar o seguinte, tá, mas é sua ideia, mas o que os autores pensam sobre democracia? Então, a gente tem que trazer a literatura, através de livros, artigos científicos, que falam de fato sobre isso. Então, vocês vão entrelaçando. Pode perguntar, Zé. Amanda, é o seguinte, a parte de democracia, a gente focou em três bases principais. A questão da escola lá, o que era? A pouca participação de pais e alunos. Então, a gente focou nas 3 formas, vamos falar assim, que os pais podem trabalhar na escola. Então, a gente trabalhou a PM, trabalhou o Grêmio Estudantil, e a gente falou sobre o conselho de escola. Só os 3, né? Fizemos uma palestra, conversamos com os alunos, explicando da importância de cada um, com alguns pais e assim por diante, né? E então a gente usou muito referencial, documento mesmo, do Estado, de São Paulo, documento da legislação, da própria Constituição, né? Depois federal, a parte mais, vamos dizer mais assim... legal, né? Parte legal, as leis... Parte legal. Então a gente embasou, assim, acho que 4 artigos só para embasar sobre o tema, artigos publicados mesmo. A maior parte foi documento legal. E isso pode colocar lá ou a gente no relato não é necessário? Como é que Pode, deve ser colocado. Assim, depois, no máximo, a gente trabalhou entre 12 e 15 páginas, porque no início é bom vocês colocarem bastante coisa. Depois eu vou analisar e falar, olha, gente, está meio repetitivo, põe alguns marcos legais, né, que traz... aonde que está essa participação, porque a participação não está porque o diretor acha, ele está porque legalmente é obrigatório ter uma associação de pais, o colegiado, né? Essas terminologias também é legal, Estado de São Paulo muda, tudo a mesma coisa, mas tem algumas terminologias diferentes. É legal pôr, e alguns artigos e livros também, que vocês puderem, com alguns autores renomados da parte da gestão, inclusive as bancas sentiram muito a falta de autores renomados na parte de gestão democrática, inclusive tem alguns autores que eu já até passo para vocês, que vocês podem procurar até na biblioteca virtual do Instituto, que traz algumas coisas também bem legais também para vocês poderem pesquisar. Então, se vocês já têm isso, ótimo, já tem um material bem adiantado, e vocês podem entrelaçando aí que vocês vão construir esse trabalho com essa fundamentação. Inclusive, eu acabei de sair de um atendimento que eu falei, as meninas estavam falando de histórias infantis, o conto, elas trabalhando com 3 anos, eu falei, olha, isso está dentro da BNCC, nos campos de experiência.
Então, você traz. Por quê? Por que é trabalhado? Porque o professor acha legal? Porque eu quero? Não, porque no currículo é obrigatório falar que nós temos que trabalhar. Então, você traz. Segundo a BNCC, as histórias infantis são importantes, tal. Então, não é um achismo do aluno, é porque está no currículo. Então, é importante trazer essa parte legal, sim. Eu vou compartilhar aqui com você, já entrando nesse ponto aqui, ó. Deixa eu aumentar, depois eu vou enviar por e-mail para vocês isso. Por exemplo, eu fiz uma busca aqui, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Eu não sei se vocês já entraram no site, mas tem a biblioteca virtual do Instituto, do IFSU de Minas, que tem muito livro bom, né? São os e-books, nós vamos colocar nas referências. Então, às vezes, a gente não precisa nem comprar ou buscar muito, que tem bastante livro legal. Ainda coloquei isso daqui, ó, temas como gestão escolar. Tem gestão organizacional escolar, uma análise crítica. Tem liderança em gestão escolar. Olha aqui, muito a ver, a gestão democrática, a prática da gestão democrática no ambiente escolar. E aí, vocês vão entrar lá, vocês podem colocar gestão democrática. Aí vão aparecer alguns conteúdos. Se não aparecer gestão democrática, aparecer assim, gestão escolar. Aí ele vai trazer alguns livros. Eu dei o print aqui só para vocês terem uma noção. E quando vocês vão abrir o livro, claro, vocês vão olhar, e o livro tem 210 páginas. Nossa, até a gente ler, cada um vai ler, às vezes não dá tempo, e como é que vai ser? Bom, vocês, é uma orientação. Vão no sumário, vejam os capítulos, todos os livros têm sumário, vocês olham e falam, nossa, eu acho que o capítulo 3 está falando sobre a parte democrática. Então, você vai lá no foco e já lê aquele capítulo, e já pega, já te tira a parte para vocês fazerem as citações diretas ou indiretas também. Uma coisa muito importante, que foi extremamente condenado, que todos aboliram. Não tirem informações, tá? Não é que não pode. Eu já estou orientando, porque eu sei que a banca não vai ver com bons olhos informações de site. Artigo de revista é uma coisa, legislações, né? É uma coisa. É diferente. Livros, agora. Site significa, assim, que a comunidade acadêmica vê como uma preguiça. Então, é mais fácil eu jogar lá no site, eu jogo o tema. Aí vai ver, segundo o site, sei lá, nova escola, segundo o site nova, isso não é bem visto na comunidade acadêmica. Então, não é que está errado, mas é mais fácil para a gente. Então, tem o Google Acadêmico, tem a CAPES, tem a base de dados que eu já vou passar aqui para vocês também. Então, tem bastante coisa. Então, eu já falei para um aluno, porque eu, na banca, a professora condenou tanto isso, que eu falei, pelo amor de Deus, não põe mais site, não. Tá bom? Então, vocês já têm um material legal aí, vocês pesquisem nos livros. É legal vocês já colocarem também, dividir o tema entre o grupo, olha, eu vou pesquisar tal e tal, vocês podem, fiquem à vontade. Aqui, ó, como pesquisar na base de dados. Isso aqui eu explico nas webs com mais calma, tá? A CAPES teve uma mudança no site, eu achei até mais fácil, porque o outro formato antigo eu achava mais difícil. Na verdade, é o seguinte, eu vou passar esse link aqui, ó, para vocês, até da biblioteca da USP. Quando vocês entram, é uma parte geral, tá? Que está aberta ao público. Eles vão falar sobre essa base de dados, tal, e ele traz esse daqui, eu dei um print da tela. Então, quando vocês entrarem nesse link, vocês podem clicar aqui, ó, vai direto para a Cielo, aí vai direto para a Biblioteca Digital da USP. Então, vocês podem trazer artigos, podem trazer marcos legais, legislações, livros, e-books, né, em PDF. Vocês podem trazer também dissertações que falam sobre o tema gestão, monografias, teses de mestrados. Então, são todos trabalhos científicos. E entrando também no periódico da CAPES, o portal da CAPES, dentro dele, ele tem todos esses também. Não todos, tem um ou outro que não entra, mas eu gosto muito, eu faço várias pesquisas. Entra lá, põe um assunto, ele já vai puxar diversos artigos que vão direcionar para as revistas também, tá? Nas webs eu falo bastante, mas tem o periódico da CAPES. Aqui, ó, sugestões de referenciais bibliográficos. Gestão democrática, gravem esse nome, Vitor Henrique Paro, e tem um livro dele na biblioteca do Instituto. Segundo Paro, 2010, a gestão democrática, esse é um nome famoso de gestão democrática escolar. O Geraldo Santana também, Geraldo José Santana, tá? Ele fala de aí tem outras literaturas, tem artigos,
Vocês podem até pesquisar nessas bases de dados pelo nome do autor, que vão trazer as literaturas publicadas por eles. Arroio também tem, né? O Miguel Arroio traz Quando a Escola se Redefine, e a Heloísa Luque. Heloísa Luque, ela fala mais de gestão escolar. Alguns ela fala de parte democrática. O Geraldo José Santana fala bem da parte da democrática, e o Vitor Henrique Paro, mas a Heloísa Luque, ela traz bastante coisa sobre gestão escolar, ela traz mais a parte organizacional. E tem outros aqui, ó, que eu coloquei também. Isso aqui, eu geralmente oriento os alunos, porque aqui já são artigos também, a importância do gestor educacional e tal. E na base de dados, vocês podem refinar por período. Então, por exemplo, eu quero ver artigo de 2015 para cá, de 2010 para cá, porque ele vai trazer artigo de 1992, 91. Então, assim, não está condenado também, ninguém falou, não está errado, mas vocês podem trazer os artigos mais recentes, que tem a ver muito com o formato da atual escola, né, das novas exigências. E tem algumas coisas aqui, ó, que eu colocado, tem que 2007, são sugestões, tá? Isso daqui são só sugestões, vocês fiquem à vontade para pesquisarem outras coisas. Olha, tem esse artigo, achei super legal. Como vocês vão pesquisar já relato de experiência, vocês vão pesquisar artigo de relato, já pesquisem esse que falam sobre isso, porque às vezes o que eu trago aqui está falando sobre uma revisão de literatura, sobre a importância da gestão escolar. E outra coisa, lá na plataforma tem, acho que já está disponível, um modelo de, esqueci o nome, de ficha bibliográfica, ele tem outro nome, enfim, o que é isso? Vocês pesquisaram, já fizeram aí na PCC, tudo, já retiraram, e vocês já têm noção como é que faz, mas eu sempre oriento para vocês não se perderem. Por quê? Quando eu tiro lá uma frase, legal, tá? Eu preciso citar, né, fazer a citação no corpo do texto e a referência. Então, vocês, crianças, vão começar já a fazer uma pesquisa aqui, já estruturar o trabalho em janeiro, olha, já tem essa frase, a gente pode colocar isso. De repente, vocês vão trabalhar com essa frase lá em maio, lá em abril. Aí você fala assim, nossa, eu trouxe essa frase aqui do Henrique Paro, eu li uma parte do livro dele que fala certinho, dá para a gente colocar num relato. Ótimo, dá para colocar. Mas aonde que eu vi, aí eu não lembro onde que é, eu não sei qual é a edição, qual era o ano, aí não está na referência. E teve muitos alunos que citaram no corpo do texto, segundo Paro, 2020, tal, a frase é super legal. Não estava na referência. E a banca olha, gente, eles olham vírgula por vírgula. Por quê? Eu vou orientar cerca de 50 trabalhos. A gente não faz uma orientação, a gente faz uma tutoria mesmo. A gente vai só para o negócio não sair tão ruim. Porque não dá para você orientar, eu vou pegar o trabalho de vocês, vou riscar item por item. E o examinador, ele faz isso, ele vai pegar 1 ou 2 trabalhos. Então, ele vai fazer, nossa, mas aqui você citou Paro, citou Geraldo Santana e não está na sua referência. Ou você colocou na sua referência e não citou. Então, a gente precisa ter uma organização em relação às pesquisas bibliográficas. Esse modelo, eu vou enviar por e-mail, é uma sugestão. Tem gente que põe no Word, tem gente que escreve no caderno. Façam a melhor forma que vocês encontrem para vocês estruturarem um texto. Eu faço assim, que eu utilizo para as minhas pesquisas. Eu coloco assim, ó, por exemplo, um assunto. O que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar sobre a importância da gestão democrática, sobre o conceito, o que é democracia, eu quero trazer esse conceito para o meu trabalho, o que é a democracia. Aí vocês vão pesquisar um tema, aí vocês vão jogar no periódico da CAPES, vocês vão jogar no Google Acadêmico, vocês vão pesquisar. E aí, quando vocês colocam, olha, que nem aqui é um tipo, eu trouxe aqui, tipo, Magda Soares, que fala de alfabetização e letramento. Já pega o nome do autor, já coloca o ano e já traz a referência dele, antes da citação. Então, eu vou lá no livro, primeira coisa, nome, prenome, isso aí vocês já vão ver no artigo, tá? Então, vai colocar lá, esses artigos vocês vão pesquisar, e eu vou explicar nas webs, tudo como que faz as entradas, como que são as escritas científicas, eu vou falar muito da escrita científica, né? Dentro do parênteses, põe com letra maiúscula, se for citação direta, tem que pôr a página, põe página, ponto, dá espaço no número, a referência tem que estar alinhada à esquerda, teve mudança da BNT também, recentemente, que antes tinha um sinal de menor e maior para entrar, para colocar disponível o link, agora não tem mais. Se tirou o trabalho de anais, tem que colocar em negrito, em colchetes, tem muito detalhe, tá? Isso daí vocês
Fiquem tranquilos que a gente faz essa orientação e se a banca pedir para corrigir, vocês vão corrigir. Isso daí ninguém reprova. Mas se tiver muita coisa errada, aí não tem como. Então, assim, referência, coloca o nome, quem que escreveu, tá? Alguns também, às vezes, vêm sem autoria. A gente põe uma entrada também para sem autoria. A gente geralmente põe um título, quando não tem autor. Coloca o título lá do livro ou do artigo. Se for revista, tem que colocar o título do artigo e o nome da revista, tá? Isso eu explico depois. O local, aonde que veio, vai ter que ter. São Paulo, se não tem, a gente também tem uma entrada que coloca também entre colchetes quando não tem. A editora e o ano. Às vezes não tem edição. Geralmente, que nem esse aqui da Magda Soares, esse livro ele não colocou edição. Por quê? Quando não tem edição, geralmente é a primeira. Aí, mas tem livro que coloca já a primeira edição, ótimo. E agora, a partir da segunda, da terceira, da quarta, aí é obrigatório os livros colocarem. No caso desse aqui, também não tem obrigatoriedade, porque é a primeira edição. Que mais? As citações. Aí eu coloco assim, nossa, essa frase eu achei super legal, da Magda. Aí eu pego, copio ela e ponho que página que está do livro? Página 45. Se for da revista, lá do artigo, página 2. Já coloco a página. Aí não tem. Por quê? Porque não é plágio. Desde que eu cite o nome do autor. Agora, se eu... Ai, copiei, que legal. Olha esse parágrafo desse artigo. Eu copio igualzinho e jogo lá. A gente passa pelo plágio, tá? Nós passamos e a banca... E o nosso é plágio ainda livre. Aqueles que faz, assim, um rastreamento, mas é mais básico. Agora, tem membros da banca que eles pagam assinaturas para passar no plágio. E aí fala assim, nossa, mas o teu segundo parágrafo da introdução foi plagiado do artigo, puxa direitinho. Então é o seguinte, tem que citar, né? Tem sempre que citar, e tem frases que vocês vão colocando com o pensamento de vocês, com o que vocês acham. Aqui eu coloco alguns comentários. Amanda, não quero pôr comentários, não quero... Tudo bem, tem gente que vai no Word e já põe a referência, a citação, tudo. Eu sempre dou a dica, já põe a referência. Porque às vezes você pega a frase e acha super legal e você não acha mais, não salvou, troquei de computador, não lembro, tá? Então, eu vou mandar para vocês por e-mail também uma orientação, que é uma sugestão para vocês, desse daqui. Dúvidas, perguntas, por enquanto? Amanda, você falou na questão da internet. A gente usou alguns cartilhas do próprio Estado de São Paulo também, né, com base, por exemplo, o Grêmio Estudantil, para a gente falar um pouquinho, e são todas vinculadas no próprio Secretaria de Educação, sites da Secretaria, os documentos também, muitos deles são da própria Secretaria de Educação de São Paulo. Nesse caso, não tem problema? Não tem, porque o que a gente vai colocar? A gente vai colocar assim, vai colocar a cartilha, suponho. A Secretaria do Estado tem um site que ele publicou esse documento. Aí a gente clica, vai ser um PDF, alguma coisa que vocês devem ter clicado lá, e aí ele faz a publicação. Aí vocês vão colocar, a gente vai colocar a entrada, que é Estado de São Paulo, vai colocar o nome da cartilha e tal, põe tudo certinho a cartilha. Coleção, edição, data tal. Aí vai colocar disponível em... Aí a gente vai pegar o site, que é onde vocês não tem problema, que aí tem que colocar mesmo. Você clica lá no site da secretaria, cola o link, põe e o acesso. Se for em acesso, vocês vão colocar tipo outubro de 2021, porque é coisa que vocês vão colocar lá. Isso, aí não tem problema. O problema é o seguinte, é quando você pega lá no site da secretaria, e aí você coloca assim, sempre no site fala assim, a Secretaria do Estado lançou a cartilha, que é importante para as escolas, aí você pega o texto e põe segundo o site da Secretaria. Não, agora os documentos publicados pela Secretaria é bem legal e devem ser colocados. É isso que eu queria saber, obrigado, viu? Nada. Isabel, quer perguntar alguma coisa? Glatieres, dúvidas? Por enquanto está tranquilo. Outra coisa, congresso, me perguntaram. O ano passado, o congresso de Poços, como é que funciona? Tem gente que eu já sei que vocês vão perguntar isso, pergunta na web ou pergunta individualmente. É assim, vocês vão apresentar pelo Google Meet as bancas, vai ser online, que a Cidinha já falou. A primeira vai ser em junho e a segunda vai ser em novembro. Pelo menos foi em 2021. Acredito que 2022 vai repetir. Então, é que nem a gente está aqui. Vocês vão compartilhar uma tela, vai pôr os slides,
e vocês vão ter 10 minutos para vocês apresentarem o trabalho. E os 3 têm que falar, tá? É importante, eu ressalto, que é importante todo mundo saber. Por que acontece? Ainda mais quando é trio. Geralmente, um liderou mais, o que aplicou, tem mais... Aí aquele que entrou, que contribuiu, tem que ficar por dentro também. Porque a banca fala assim, nossa, nessa frase aqui que vocês colocaram na metodologia, vocês colocaram, mas eu não entendi, o que vocês acharam? Eu acho que aí a pessoa chega, às vezes a pessoa pergunta, você fala, nossa, que frase que é? A pessoa está totalmente por fora. Então tem que ter sintonia, tá? Eu vou falar, esqueci de falar isso para outro grupo. É o seguinte, vocês vão eleger uma pessoa que vai postar na plataforma. Não precisa os 3 postarem. Então, vem a tarefa. Tarefa 1. Ou José ou Isabel Glatieres vai postar. Aí eu vou olhar lá, eu já vi que a Glatieres postou. Eu coloco nota para o José e para a Isabel, que são do grupo. Não precisa. O que eu percebi? O ano passado, sempre, é uma orientação, não é obrigatório isso não. Era o mesmo que postava. E esse mesmo, eu achava assim, que às vezes o outro que não postava não se envolvia muito com o negócio. E a questão de trabalho é assim, não é nem que a pessoa não quer se envolver, tem uns que tomam tão à frente que não deixa ninguém fazer o negócio. Então, é bom você, uma sugestão, olha, o mês de fevereiro eu posso, o mês de março é Isabel, o mês de abril é o Zé, aí a gente vai, também vocês podem fazer esse rodízio. Agora, se não, se ficar um também fica, tanto faz. Mas para vocês poderem estar envolvidos também com o trabalho, com as coisas, então só um do grupo que vai postar, tá? Geralmente, esse um do grupo, às vezes sempre tem um que a gente conversa mais, que eu oriento mais, né? Mas vocês podem fazer um rodízio, a gente vai conversando, para ter também um envolvimento. Outra coisa, aí vocês vão apresentar lá no dia da banca. Quando aí o congresso de postos, parece que ele vai ser no segundo semestre. Como é que funciona o congresso de postos? É assim, eu sou tutora do curso, eu não tenho nada a ver com o congresso. Tá? Eu achei ótimo ser no segundo semestre, porque o trabalho de vocês praticamente vai estar pronto, tá? Vai ter que só estar corrigindo o que a banca vai falar. Então, vai estar bem tranquilo, porque quando foi em março, era o congresso, não tinha, abril, acho que era até abril que tinha que enviar o trabalho, final de março, até o dia 1º de abril. E os trabalhos estavam ruins, não estava bom, ainda a gente estava começando, ficou aquela loucura, negócio de congresso, eu quase fiquei louca. Eu falei, gente, eu não vou mexer com o congresso, porque eu estou preocupada com vocês serem aprovados no TCC. Não adianta ir para o congresso, porque foi trabalho ruim para o congresso, março, abril, péssimo, e que a banca depois falou falou, nossa, mas como que um trabalho desse vai pôr? Só que o congresso, ele quer volume, né? Que é volume ali, ele corrige uma coisinha, ele corrige outra, não é criterioso como a banca. Mas, enfim, aí a moça, a organizadora, ela vai participar de uma web da Cidinha, vai explicar se vai ter taxa, se entra no site, é tudo vocês que fazem. A gente quer enviar o trabalho, legal. Se vocês enviarem e apresentarem, o ano passado, os outros parece que foi online, uma coisa assim. Eu não sei se teve apresentação, agora esse ano eu não sei se vai ser presencial, a gente não sabe o que vai ser. E aí, se vocês apresentarem, eles vão mandar certificado, vocês vão postar na plataforma quando solicitado, tem uma data do dia tal a tal, postar o certificado de apresentação. Aí vocês são dispensados da banca em novembro, tá? E dispensado, o que é ser dispensado? É não apresentar no Google Meet para o examinador novamente, mas não significa que não tenha que corrigir, porque vai corrigir, envia para o examinador, ele volta, vai ficar aquela coisa. E ainda corre o risco de ser aprovado ou não, tá? A única coisa que é porque tem gente que acha que não precisa participar do TCC2. Tem que fazer o slide como se fosse apresentar, tem que participar de tudo. Só no dia em novembro que não faz a apresentação, tá? E outra coisa, ir para o congresso é o critério do grupo, tá? Eu não falo nada, tem uns que querem, tem outros que não querem participar. E sobre bancas, gente, é o seguinte, as bancas, elas acontecem 2 vezes no ano, a defesa do TCC. Como eu falei, a primeira TCC1 e TCC2. Essas datas são marcadas já pela organização geral do Instituto, a coordenação, são muitos trabalhos. Alguns professores são examinadores da banca, são do Instituto, e alguns não, aliás, a maioria são membros externos, porque os professores estão com uma demanda de serviço muito grande. Você pegar um trabalho, fazer leitura, entregar, não é fácil. E muitos, às vezes, não conseguem ajudar nesse ponto. Então, eles pedem. E o que eu quero deixar claro isso para vocês? A banca, ela acontece 2 vezes por ano, vai durar em torno de 30 minutos, no máximo 35, não dura mais do que isso, porque tem 10 minutos para vocês apresentarem, os 3 têm que apresentar, tem 10 minutos para a banca falar,
E depois a gente vai para um link reservado e volta aquele tempo. Eu não falo, só vou mediando, não falo nada. Só vou mediando. Então, o que acontece? Muitos horários de banca é marcado, às vezes, durante o dia. Então, eu trabalho, eu quero ser à noite. Às vezes, a banca dá aula no mestrado, o examinador, ele dá aula em todo lugar. E, na verdade, é um momento muito especial de vocês, que é o TCC, que, às vezes, a gente não consegue adequar com o horário. Então, tem uma declaração depois. Se precisar, a gente marca, às vezes, um horário assim, 7, 7h30, para depois poder ir dar aula, poder trabalhar, que a gente sabe. Mas o examinador, ele fala, olha, eu não tenho outro horário à noite, eu não posso, eu só posso tal dia. Então, como são 2 vezes no ano, ou de vocês, às vezes, vai ser só uma, se vocês forem para o congresso, vai ser um dia em junho, tá? Então, é um momento esporádico, porque teve aluno que ficou bravo, acho que a gente é à toa, a gente sabe que a maioria... 100% do curso, acho que, não, 100 não, mas uns 99 trabalham durante o dia, né? Ou trabalham e estudam também do dia à noite, a gente sabe que é puxado. Mas às vezes acontece de marcar em um horário ali do dia de serviço que a gente manda a declaração, é aquele dia que vocês têm que se organizar ali. Mas quando dá, a gente marca à noite também, tá? Porque já aconteceu de marcar, os meninos, os integrantes pediram para mudar, a banca conseguiu se adequar. Às vezes a banca falou assim, olha, não consigo, essa semana eu vou estar no Paraná fazendo tal isso e eu vou atender o dia lá no hotel. Aí era quando podia, tá bom? Só para vocês saberem, para vocês poderem se organizar. Em junho não tem escapatória, em junho vocês vão apresentar, tá? O que mais? Eu acho que já é tanta coisa, eu falo bastante, gente, eles vão acostumando, mas depois a gente vai conversando. Por enquanto, eu vou conversando com vocês pela plataforma, tá? Já falo nos pré-atendimentos. Eu sou uma tutora que eu faço orientação, eu trabalho com o WhatsApp. Tem tutor que não faz, não gosta, deu problema, eu até então não tive problema. Se eu tiver também, eu bloqueio a pessoa, não tem problema. Por quê? Porque no dia da banca eu mando o link, aí às vezes não dá aquela coisa, para mim é muito mais rápido, a plataforma tem hora que a pessoa não vai, não responde, não coisa. Então, eu não tenho problemas em relação a isso, tá? Eu vou criar um grupo de mentoria, que eu passo bastante orientação, bastante material, assim, mas é para quem quiser, eu mando convite, que tem gente que fala, eu estou em muito grupo, e só eu que posto. Tá? É um grupo mentoria diferente, não é um grupo da gente conversar. Se tiver, eu tenho dúvida, manda para mim no WhatsApp. Quando der, eu respondo. Às vezes a gente demora mesmo. Tem dia que eu fico super disponível, tem dia que é puxado, a gente trabalha em escola, conselho de classe, a gente quase morre, eu não respondo ninguém. Mas, nossa, a gente demora demais. Tem semana que a gente está tranquilo. Mas a gente vai conversando, eu vou criar o grupo, mando o link, mas isso eu vou explicar na minha primeira web, que vai ser lá em meados de fevereiro, mais ou menos, eu passo para vocês. Aí a gente começa a ficar mais ativo também, a conversar, tudo. Por enquanto é pela plataforma. E outra coisa, o WhatsApp é para quem quiser, tá? A gente manda o link, tudo. Fiquem assim à vontade. Amanda, de início agora, então, essa primeira semana, né? Esse mês de janeiro é só para a gente estudar. Ainda não vem, já vai. Então não vai vir orientação de como escrever, de como vai fazer certinho ainda não. Não, só ainda não. Para a gente fazer uma revisão, ler os artigos, para inteirar, né? Isso que eu falo. Vejam os artigos, já pesquisem bastante sobre, e principalmente, leiam relato de experiência sobre gestão democrática na escola. Aí vocês leiam, cada um lá já divide, já pesquisa, já vê. Se vê alguma parte também interessante, mas é que eu gosto que vocês entendam como é que vai ser o texto. Pode ser que o nosso tenha alguma mudançazinha, assim, tipo... lá eu acho que não tem, porque tem metodologia, análise de discussão, resultado, é a mesma coisa, não muda muito. Tem gente que põe muito gráfico, junta muita coisa, faz aquele relato, mas vejam o que é um relato, principalmente a metodologia. O ano passado o pessoal teve muita dificuldade de escrever, aí se perdia, colocava o objetivo 3 vezes era o objetivo, aí voltava e ficava redundante, aí eu não entendi, eu mesmo não entendi o raciocínio do que tinha acontecido no dia. Então, lá tem bastante coisa também explicando. E, principalmente, o que demanda mais tempo, o referencial teórico. Então, vejam a parte, assim, o que vocês conseguirem. Esses pessoal, eu vou mandar para vocês. Tragam nomes renomados da parte de gestão democrática, que enriquece bem o trabalho de vocês. E eu vou ser bem sincera. A parte de gestão democrática são as bancas mais rigorosas que a gente tem.
de educação ambiental eu não achei tanto, eu estou falando praticamente, alfabetização e letramento também não sei, mas gestão democrática são pessoas assim, bem conceituadas. Então, eles entendem do tema, eles olham, e principalmente é escrever uma linha de raciocínio que alguém entenda. Por exemplo, quando vocês terminarem, vocês que trabalham com escola, sempre tem alguém que às vezes está fazendo mestrado, é ligado na parte científica, e tem gente que tem professor que não é, não. Mas quem tem, fala assim, lê e vê o que você acha. Dá para uma terceira pessoa que não tem nada a ver. A pessoa fala, nossa, não entendi nada. Se você fala que não entendeu nada, você já riu, eu falo, nossa, acho que eu não estou. Mas eu também faço uma tutoria com vocês, que eu vou falar. Só que a gente demora e já vem outro passo. Vocês vão ver, na hora que começar fevereiro, gente, voa. E aí eu mando a correção. Aí a pessoa, eu percebo que às vezes a pessoa não fez a correção. Aí não fez a correção, voltou, eu vou passando lá na plataforma. Às vezes o trabalho chega lá em maio, eu falo, nossa, teve. Eu falei, gente, eu fiz a tutoria, passei aqui umas orientações, mas se a pessoa não fez a revisão do texto, não tirou a referência, que de repente fala, nossa, essa referência aqui, eu acho que essa citação não tá legal. Aí você tira a citação, só que você tem que tirar na referência. Então, são itens que tem que fazer uma revisão bem sistemática, volta no texto, lê. Aí tirou o parágrafo, ficou super sem sentido, ninguém entendeu nada. Porque tem que tirar o parágrafo e tem que ler. Aí fez a leitura, tá bom, já fiz, agora vou para a próxima tarefa. Então, nós vamos trabalhar com objetivos, campo empírico, quem são os sujeitos para descrever, a escola, o município, às vezes traz até um histórico da escola bem legal, já contextualiza, às vezes é uma escola antiga, ou uma escola que oferece cursos técnicos, população, a gente traz algumas informações assim. Então, a gente vai por essas etapas, mas por enquanto, leiam relatos de experiência, vejam e vão acompanhando aí algumas informações que eu passo na plataforma, alguma coisa. Ah, vou mandar um link de um formulário para vocês, um do grupo vai preencher, que vai perguntar quem são os sujeitos da pesquisa, igual vocês me falaram essas informações agora, algumas coisas sobre o que vocês fizeram na PCC, que aí a gente já começa a filtrar mais, tá bom? Ok. Ok, combinado. Combinado, gente? Então é isso. Eu tenho outra agora às 8. Eu vou fazer o seguinte: tudo que eu vou falar, eu vou enviar ainda hoje para vocês por e-mail. Até a gravação eu envio, tá? Se vocês quiserem, tudo já está ótimo. As observações, tudo a gente vai conversando. E eu acredito que a gente encontre agora na primeira semana de fevereiro, que é a web geral da Cidinha, que tem todos os polos, e depois eu faço a minha semanal, que é só com o Zambinho, tá? Se vocês não puderem assistir na quarta, às 7 horas, vocês vejam a gravação. Eu também vou... Esse ano eu quero fazer um acompanhamento, eu falo que essa mentoria, que só eu que vou postar no grupo, sobre alguns pontos. Olha, semana que vem são os objetivos, presta atenção, vejam esse ponto, tem alguns trabalhos, entendeu? Tem coisa que eu acho que só a plataforma a gente não consegue colocar tudo lá. Então, eu vou fazer alguns meios aí para poder ajudar vocês, tá bom? Deixa eu parar a gravação. Gente, muito obrigada.